Graça e paz, luz na mente e fogo no coração. Queridos e amados seminaristas, como já divulgado em sala de aula, quero neste vídeo apresentar um resumão do primeiro semestre de 2023. Aprendemos muita coisa boa acerca de Deus e acerca das coisas inerentes a Ele. Nós aprendemos, logo de início, a importância de se estudar teologia sistemática e como estudar teologia sistemática. Avançamos para a Declaração de Chicago, que aborda a inerrância, a infalibilidade da boa palavra de Deus. E quero ressalvar logo de início: a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E, de maneira paralela, nós aprendemos também, nós estudamos sobre a doutrina da palavra de Deus. Logo após, entramos na disciplina, na doutrina que nós chamamos de teologia própria ou teontologia, que aborda muita coisa sobre o nosso amado e querido Deus. E, claro, o nosso Pai. Nós aprendemos sobre a cognoscibilidade, a possibilidade de conhecê-lo, aprendemos sobre a existência de Deus, aprendemos sobre atributos incomunicáveis e comunicáveis, aprendemos sobre a doutrina da Trindade. Ah, pastor, você está perguntando agora, mas a questão de seitas e heresias, eu vou fazer um vídeo à parte, tá bom? Eu quero convidá-los para nós lermos a boa palavra do Senhor. E como vocês já perceberam, é um salmo que eu gosto muito. Salmos 119, do versículo 97 em diante. E assim diz a boa palavra do Senhor. Ó, quanto amo a tua lei, é minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo caminho, todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, eu gosto muito do Salmo 119, pois de maneira inteligente, de maneira intercambiável, o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa várias terminologias para falar sobre a palavra de Deus. E um detalhe que nós temos ministrado quase em toda a aula aqui no nosso Instituto Bíblico IADA. Podemos ter as mais diversas filosofias, conjecturas, fundamentos históricos, credo, prática, porém, a Bíblia é o nosso princípio de regra e fé, e tão somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso fundamento, ela é a nossa base, ela é o nosso princípio de regra, fé e conduta.
E isso, como nós temos falado para vocês, seminaristas, e agora outros irmãos podem estar visualizando este vídeo. O mais importante é nós termos o conhecimento de toda a Bíblia e correlacionar, fazer links acerca da boa palavra do Senhor. Neste vídeo, como eu já falei anteriormente, nós vamos passar por cima, fazer um resumão das várias disciplinas, dos vários assuntos que foram abordados no primeiro semestre de 2023. A importância, a necessidade e como nós devemos estudar teologia sistemática. A Declaração de Chicago, a doutrina da Palavra de Deus, a doutrina de Deus, que nós chamamos de teologia própria ou teontologia. É bom a gente, dentro dessa doutrina que nós abordamos, da doutrina de Deus, nós abordamos foi a existência, a cognoscibilidade, a possibilidade de se conhecer Deus, atributos incomunicáveis, atributos comunicáveis e também a doutrina da Trindade. Seitas e heresias, como eu já falei, a gente vai fazer um vídeo à parte, tá bom? Então, vamos orar? Vamos colocar esse momento nas mãos do Senhor? Pai, te damos graças, pois nós somos salvos em Cristo Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Senhor, queremos colocar este momento em tuas mãos. Nos capacita, nos ajuda, Senhor, a ministrar esta aula, esse resumão. E, Senhor, eu quero colocar a vida de cada seminarista, de cada irmão, de cada irmã que está assistindo este vídeo, Pai. Senhor bendito, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu já quero pedir, já dá o seu like aí, isso ajuda e também faz que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. Claro, esse vídeo é para os seminaristas do Instituto Bíblico IADA. Porém, queridos, por que não abençoar outras vidas? Curta e compartilhe eles. E qualquer dúvida, vocês podem colocar aí no comentário, tá bom? E se alguém quiser o PDF dessa apresentação, é só colocar o e-mail que eu estarei enviando, tá bom? Vamos lá? Resumão do primeiro semestre de 2023. E como eu falei, a base é a palavra de Deus. A base da teologia sistemática não são elucubrações, filosofias humanas, mas sim tem que ser a palavra de Deus. Teologia sistemática é embasada na palavra de Deus. E como também a nossa vida, o nosso viver, tem que ser embasado na boa palavra de Deus. Introdução à teologia sistemática. O que é teologia sistemática? Por que os cristãos devem estudá-la? Como devemos estudá-la? As pressuposições da teologia sistemática de Gruden, como nós já falamos, e como os seminaristas do Instituto Bíblico IADA já sabem, o nosso texto, o nosso livro-texto é a teologia sistemática de Wayne Gruden. E os pressupostos que o Wayne Gruden elenca é: a Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto da verdade. Isso tem que ficar muito bem claro em nossas mentes e em nossos corações. A Bíblia é verdadeira e é, na realidade, nosso único padrão absoluto da verdade. Por mais que, no decorrer da história da igreja, muita gente boa, homens de Deus, escreveram coisas bem
rebuscadas, bem inteligentes. Contudo, entre um escrito, depois que o cânon bíblico foi fechado, é apresentado para nós, por mais que ele tenha sido muito bem escrito. Porém, acima disso está a palavra de Deus. A palavra de Deus é o fundamento, é a verdade absoluta para nós. Um outro pressuposto, como vocês estão vendo na tela, o Deus a respeito de quem a Bíblia fala existe. E é quem a Bíblia diz ser o Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. A Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia pressupõe a existência de Deus. E como somos cristãos, como nosso fundamento e embasamento é a palavra de Deus, nós depreendemos que Deus existe e é criador de tudo que existe. Guarde muito bem essas pressuposições dentro da teologia sistemática de Gruden. O que é teologia sistemática? Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta, que responda à seguinte pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico? Teologia sistemática é a consolidação e o depreendimento acerca de um determinado assunto dentro da palavra de Deus. A base da teologia sistemática não é simplesmente um testamento. É o Novo Testamento? É o Antigo Testamento? É a Bíblia? Não, é toda a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre aquele determinado assunto. Teologia sistemática busca a organização dos estudos da palavra de Deus a partir de tópicos ou assuntos. A teologia sistemática, ela é completa, mas é compartimentada para facilitar o estudo, o entendimento e a compreensão de determinado assunto. As vantagens da teologia sistemática. Ela trata tópicos bíblicos de modo cuidadosamente organizados, a fim de garantir que todos os tópicos importantes recebam consideração meticulosa. Isso é o seguinte: a teologia sistemática, ela procura em toda a Bíblia focar, prescrutar todas as passagens, todos os textos bíblicos que abordam aquele determinado assunto. Doutrina de Deus ou doutrina de Cristo, cristologia. Nós vamos passeando por toda a Bíblia, linkando Novo Testamento com o Antigo Testamento com o Novo Testamento, e isso aí vai facilitar o entendimento acerca sobre aquele determinado assunto. Ela trata os tópicos em muito mais detalhes, dando assim a completa compreensão do que a Bíblia, no seu todo, fala sobre determinado assunto. Teologia sistemática parte desse pressuposto. Não é, como já falei anteriormente, um testamento ou um outro. Não. Não é uma epístola, não é um livro, é toda a palavra de Deus, é toda a Bíblia, os 66 livros da Bíblia, o que a Bíblia fala como um todo sobre aquele determinado assunto. As vantagens da teologia sistemática. Um estudo formal da teologia sistemática tornará possível formular os resumos
dos ensinos bíblicos com muito mais exatidão, em comparação com o que os cristãos normalmente conseguem sem tal estudo. O que esse tópico salienta para nós? Que no nosso dia a dia, a gente vai procurar, não de maneira profunda, mas de maneira superficial sobre um determinado assunto. O que a Bíblia fala sobre graça, o que a Bíblia fala sobre o sangue de Jesus. Se a gente não tiver esse entendimento na mente, eu tenho que procurar em toda a Bíblia. A gente só vai fazer aquela pesquisa, aquela busca de maneira limitando ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, ou então a determinados livros ou epístolas. O estudo da teologia sistemática nos faz formular resumos dos ensinos bíblicos com muito mais exatidão. Por quê? Porque vai abranger toda a palavra de Deus. Uma boa análise teológica deve encontrar e tratar com justiça todas as passagens bíblicas relevantes a cada tópico em particular, e não apenas parte ou pequeno número de passagens relevantes. O que isso quer dizer? Que, ao se fazer teologia sistemática, procurando, pesquisando, buscando sobre um determinado assunto, nós não vamos ficar apenas com textos e passagens bíblicas relevantes, mas vamos procurar de forma global dentro da Bíblia sobre aquele determinado assunto. Da definição sobre teologia sistemática e que trabalho envolve no fazer teologia sistemática. Basicamente, quando nós fazemos teologia sistemática, nós temos 3 ações: a compilação, o entendimento e a sistematização. Compilação, como nós já falamos anteriormente, é nós, como um todo, verificarmos na Bíblia, procurarmos, pesquisarmos sobre aquele determinado assunto. Procurei, separei, agora eu vou procurar o entendimento, eu vou meditar em cima de cada texto, de cada passagem, e vendo sempre, como nós temos falado para vocês, sempre essa questão de o contexto micro, o contexto médio e o macro contexto, tá bom? E em cima disso aí, em cima desse viés, a gente vai procurar entendimento e, claro, vocês verão lá na frente que eu vou falar como nós devemos estudar teologia sistemática. É com oração. Nós temos que fazer teologia sistemática sempre dependentes de Deus. E o Senhor disponibilizou o Espírito Santo para trazer iluminação aos nossos olhos, aos olhos do nosso entendimento. A terceira etapa é a sistematização ou a concatenação de tudo aquilo que foi compilado e que foi entendido. Essas são, basicamente, as 3 etapas que envolvem o trabalho de se fazer teologia sistemática. As várias disciplinas paralelas à teologia sistemática. Nós temos várias: ética, apologética, teologia histórica, teologia bíblica e teologia filosófica. Lá na frente a gente vai aprender o que significa uma por uma. Teologia bíblica: organização dos tópicos sequencialmente e historicamente na ordem que são apresentados na Bíblia. Como assim? O que a Bíblia fala sobre determinado assunto no livro de Mateus, no Novo Testamento, na Epístola aos Romanos. O que a Bíblia fala sobre aquele assunto no livro de Gênesis ou no Antigo Testamento. Então,
A Bíblia, a teologia bíblica vai elencando tópicos sequencialmente e historicamente na ordem que são apresentados na Bíblia. E no fazer teologia bíblica, a gente vai separando textos, livros, epístolas e um determinado testamento que fala sobre aquele assunto. Teologia filosófica, como eu já falei no seminário, basicamente, me perdoe, queridos, mas é o que menos importa. Por mais que aquele texto lindo, maravilhoso, aquela elucubração foi construída de forma tremenda, incrível, mas a gente sempre tem que ficar com a teologia bíblica e com a teologia sistemática, pois são depreendidas diretamente da palavra de Deus. Teologia filosófica, estudo de tópicos teológicos, em grande parte sem o uso da Bíblia, mas mediante o emprego dos instrumentos e métodos do raciocínio filosófico e do que se pode conhecer acerca de Deus a partir da observação do universo. Isso, lindo, maravilhoso, mas entre a teologia filosófica e a teologia bíblica, teologia bíblica. Entre a teologia filosófica e a teologia sistemática, a teologia sistemática. Teologia histórica, estudo histórico de como os cristãos, em diferentes períodos, entenderam vários tópicos teológicos. São recortes dentro da história, como aquele determinado grupo ou naquele determinado período histórico se entendia sobre um determinado assunto, ok? Apologética, defesa da veracidade da fé cristã com o propósito de convencer incrédulos. Apologética, ela é a defesa da fé. É aquilo que a gente viu. Nós, como bons cristãos, nós temos que estar preparados para responder sobre qualquer indagação acerca da palavra de Deus, como diz lá na palavra de Deus. Apologética é a prática da apologética fica até melhor quando a gente faz a compilação, se tem um entendimento e se fez aquela sistematização de tudo aquilo que a gente resolveu fazer. É por isso que, quando nós estudamos teologia sistemática, isso facilita e muito na questão apologética, na questão da defesa da fé. Ética, qualquer estudo que responda à pergunta: o que Deus exige que façamos e que atitude exige que tenhamos hoje, com respeito a qualquer situação. Isso é muito bom a gente colocar em destaque. O conhecimento, a compreensão da Bíblia não é apenas algo teórico. Teologia sistemática não é apenas teoria, não é apenas um exercício mental, não é apenas raciocinar sobre determinados assuntos. Não. A Bíblia, entender e compreender a palavra de Deus, meditar nela, guardá-la no coração, se estudar sobre as várias cadeiras teológicas, é muito, muito, muito importante. Mas também, do que adianta fazer tudo isso se nós não colocarmos em prática? Então, nós temos que tudo aquilo que a gente entende, compreende, estuda, faz a sistematização.
nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Amém? Dando continuidade. Definição de doutrina. Uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico específico. Aula levantou-se muito essa questão. O que é doutrina? Wayne Grudem define doutrina como está sendo apresentada diante de vocês na tela. Doutrina, eu vou repetir, uma doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de qualquer tópico específico. Doutrina não é mutável. Doutrina é imutável. Não quero chocar vocês, mas em cima do que foi ministrado na terça-feira passada, nós podemos colocar da seguinte forma: há doutrinas fundamentais e há doutrinas secundárias. E há também, claro, costumes humanos que vão variando de acordo com o tempo dentro da igreja, dentro de uma determinada denominação. Mas todo o costume, todo o hábito, toda a prática denominacional, eclesiológica, tem que estar sempre fundamentada na boa palavra de Deus. E basicamente, pastor, então, peraí. Me dê um exemplo de doutrinas fundamentais que pode, se Jesus não vier daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, eu preciso também ressalvar essa questão. Para mim, Jesus vai voltar. Para mim, nós somos a geração do arrebatamento. E quero abrir um parênteses aqui. Procure se relacionar mais com Deus. Tenha intimidade com o Senhor. Paute a sua vida na palavra de Deus. Seja um discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Ele nos deixou as pisaduras para nós seguirmos ele. Nós fomos, como uma vez ou outra eu tenho pontuado, nós fomos empoderados pela ação do Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Então, pastor, me dê um exemplo. Se por acaso nós não formos a geração do arrebatamento, se Jesus só voltar daqui a 2000, 3000 anos, algo que não vai mudar. Me dê um exemplo de doutrinas que são fundamentais. A doutrina ou as doutrinas que são depreendidas, que é uma consequência das 5 solas. 5 solas. As 5 solas são somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo Jesus e somente a Deus a glória. Para mim, essas são doutrinas fundamentais, principais. Em uma outra doutrina, que eu chamo de secundária, pode variar um ponto, mas isso que nós temos colocado para vocês são as questões fundamentais da fé. E claro, queridos, passando pela Trindade. Isso também é fundamental para nós. E como eu já falei bem no início, a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. Isso é fundamental. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre essa questão. O que é fundamental de doutrina e o que é de forma secundária, o que é a doutrina. Tá, mas para dar um exemplo de doutrina secundária.
quero chocar nenhum lado e nenhum outro. O calvinismo, para mim, é secundário. O arminianismo, para mim, é secundário. As coisas, as doutrinas pertinentes à escatologia, para mim, é secundário. Por quê? Queridos, eu sei que Jesus virá. Muitos defendem que Jesus virá antes da grande tribulação, que assim seja, e eu pessoalmente gosto e defendo essa ideia. Amém? Eu. Outros acreditam no que Jesus virá no meio da tribulação. Outros, por sua vez, acreditam que Jesus virá somente após a grande tribulação. Mas o fato é, haverá uma grande tribulação e Jesus virá buscar o seu povo. Fato. Mas em que momento histórico? Eu tenho a minha concepção e defendo e comprovo por N versículos bíblicos. Ok? Então eu dei exemplos de doutrinas fundamentais e de doutrinas secundárias. Doutrina é o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje acerca de algum tópico específico. Doutrina é isso. E teologia sistemática é a sistematização das doutrinas. Ok? Por que os cristãos devem estudá-la? O pressuposto bíblico. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. O pressuposto bíblico pelo qual nós devemos estudar teologia sistemática é esse, é cumprir a grande comissão dada, não a um grupo seleto dentro da igreja, não a um determinado grupo dentro de nossas igrejas. Não, é para todo o cristão, todo aquele que é nascido de novo, que reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, deve cumprir a grande comissão. E para facilitar o exercício, a prática da grande comissão é o estudo de teologia sistemática. Que os cristãos devem estudar teologia sistemática. 3 razões pelas quais os cristãos devem estudar teologia sistemática. Nos ajuda a superar nossas ideias equivocadas. Nos torna capazes de tomar decisões melhores posteriormente em novas questões de doutrina que possam surgir. Nos ajuda a crescer como cristãos. O estudar a teologia sistemática nos ajuda a superar, a colocar de lado concepções equivocadas sobre um determinado assunto. E também nos ajuda, posteriormente, a ter um entendimento pleno. E isso nos ajuda a tomar decisões melhores. E, claro, nós depreendemos que teologia sistemática tem como base, fundamento, a palavra de Deus, e como na palavra de Deus fala que nós devemos crescer em graça e conhecimento, a teologia sistemática, o estudo da teologia sistemática vai nos levar a crescer em graça e em conhecimento. Como devemos estudá-la? Devemos estudar teologia sistemática com oração ou em oração. Salmo 119, versículo 18. Devenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são absurdas e não é capaz de entendê-las, pois são discernidas espiritualmente. Amados, o se estudar teologia sistemática não é um trabalho mental. Não é um trabalho de lógica. Claro que isso está envolvido, mas é um trabalho espiritual, se assim a gente pode colocar, né? É algo espiritual, ou melhor, deixa tirar trabalho e colocar prática. É uma prática espiritual. E como toda prática espiritual, nós devemos fazer com oração, em oração. E como você deve estudar e fazer teologia sistemática? Orando e em oração, com oração. Como devemos estudar teologia sistemática? Devemos estudá-la com humildade. 1 Pedro 5,5. Vistam-se todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 1, 19 e 20. Que cada pessoa esteja pronta para ouvir, tardia para falar, tardia para ficar irada, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós devemos estudar teologia sistemática com humildade. Tenha sempre Paulo trazendo conselhos práticos para Timóteo, ele fala o seguinte, que o obreiro, ele tem que ser ensinável e tratável. Nós, como cristãos, nós temos que ser ensináveis e tratáveis. E o que está por trás de ser ensinável e tratável é a humildade. Nós não somos detentores de toda a verdade. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso me sujeitar a ninguém. Misericórdia, amados. Eu fiz seminário há um bom tempo e continuo sempre lendo livros e mais livros, e mais livros e mais livros. Eu continuo sempre pesquisando na palavra de Deus. E isso demonstra o quê? Humildade. E é por isso, meu amado e minha amada irmã, você que faz teologia sistemática, você tem que ter humildade para reconhecer que você nunca vai depreender, nunca vai conhecer o todo, e que nós sempre vamos precisar uns dos outros. Como eu costumo falar, o cristão não é uma ilha isolada, mas ele faz parte do continente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E um membro do corpo sempre vai depender do outro, ok? Como devemos estudá-la? Devemos estudá-la com razão. A soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas normas dura para sempre. Vocês lembram que eu falei agora há pouco? O exercício, a prática da teologia sistemática envolve razão, envolve lógica, envolve pensamento, envolve o raciocínio. Deus não vai tirar, extrair, sacar de nós o nosso intelecto. Não. Nós somos agraciados por Deus com o intelecto, com o raciocínio. Como disse aquele filósofo, penso, logo existo. E nós temos que fazer teologia sistemática com a razão, com a lógica, com o pensamento, com o raciocínio. Ok? Devemos estudar com a ajuda dos outros. 1 aos Coríntios 12, 28. Na igreja, Deus tem designado primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres. Isso eu já abordei no subtópico
antes do anterior, né? Vamos colocar assim, no penúltimo subtópico. Nós não somos ilhas isoladas. Nós sempre, como cristãos, vamos precisar um do outro, uns dos outros. Devemos estudar teologia sistemática compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes, ou então aquelas que supostamente não são relevantes para mim. Isso foi o que o Wayne Grudem colocou, mas devemos estudar teologia sistemática compilando e entendendo todas as passagens bíblicas relevantes e também aquelas que eu acho que não são relevantes a respeito de qualquer assunto, pois esse é o meu entendimento, que toda passagem, que todo texto bíblico é relevante. Amém? Como devemos estudar teologia sistemática? Encontrar todos os versículos relevantes e, como eu falei agora há pouco, todos os versículos não relevantes também. Ler os versículos relevantes e não relevantes, fazer anotações e tentar resumir os seus pontos principais. Eu leio, medito, peço, Senhor, me ajuda a entender, ilumina os olhos do meu entendimento, que eu consiga enxergar as verdades contidas, as revelações contidas nesses versículos que abordam sobre esse determinado assunto. Sintetizar os ensinos dos vários versículos em um ou mais pontos que a Bíblia afirma sobre aquele assunto. Então, eu vou concatenar tudo aquilo que eu procurei, procurei na Bíblia, dentro da perspectiva de versículos relevantes, não relevantes, vou anotando, vou orando e vou sintetizando o que aqueles versículos, o que aquelas passagens me ensinam de forma contundente sobre aquele determinado assunto. Comparar as seções relacionadas, se houver, nos diversos livros de teologia sistemática. É o seguinte, é fazer sempre a questão de teologia sistemática, também tem um processo de comparação. Eu vou comparando uma coisa com a outra. Amém? Devemos estudar teologia sistemática com alegria e louvor. Isso é muito bom, amados. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos, quanto em todas as riquezas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel em minha boca. Os teus testemunhos são a minha herança para sempre, porque são a alegria do meu coração. Alegro-me com tua palavra, com quem acha grandes despojos. Nós devemos fazer teologia sistemática com louvor e adoração, com alegria, contentamento, louvor e adoração, exaltação. Algo que eu já pontuei isso em nossas aulas presenciais. E o estudo da palavra de Deus, o estudo de teologia sistemática, sempre tem que redundar em louvor e em adoração ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus, ao Espírito Santo, à Trindade. Nós temos, por meio do estudo, da meditação da palavra, por meio do estudo, da sistematização de doutrinas, da teologia sistemática, isso tem que redundar em uma vida de relacionamento e intimidade. E toda a vida de relacionamento e intimidade com Deus vai o quê? Redundar em louvor, glorificação e adoração a Deus. Amém? Oh, esse tópico aí toca profundamente o meu coração. A sistematização é necessária, pois há as condições para entendermos melhor a Bíblia, aplicá-la e ensiná-la. Isso vai nos ajudar
o estudar teologia sistemática vai nos ajudar a colocar em prática, a ser mais efetivos, ou vamos colocar assim, vai nos ajudar a sermos mais eficazes, eficientes e, por sua vez, efetivos na prática da grande comissão dada por Jesus em Mateus 28. A sistematização é necessária, pois nos dá as condições para entendermos melhor a Bíblia, aplicá-la e ensiná-la. Queridos, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir o resumo, o resumão em partes, porque senão vai ficar um vídeo muito grande. Basicamente já está dando 40 e poucos minutos. Então, eu vou parar por aqui. E nesse vídeo, nós abordamos um resumão, que é teologia sistemática. Passamos um pouco sobre a questão, o que é teologia filosófica, o que é teologia bíblica, o que é teologia sistemática, quais são as outras disciplinas que são correlatas à teologia sistemática. Nós abordamos sobre a necessidade de se estudar teologia sistemática, o que é teologia sistemática, como nós devemos estudar a teologia sistemática, e vamos dar uma paradinha por aqui, tá bom? No próximo vídeo, vamos abordar a Declaração de Chicago sobre a inerrância da Palavra de Deus. A Declaração de Chicago foi um movimento dentro da igreja que surgiu para defender, pois teólogos e pastores, só fica aqui entre nós, pastores, desde a década de 70 começaram a Bíblia, ela contém a verdade, ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E tudo que tem nela não é bem isso, não. Então, foi um grupo que, eu acredito assim, foi direcionado, guiado por Deus para trazer à tona o que a Bíblia fala sobre ela mesma, num quesito de inerrância, infalibilidade, autoridade e assim por diante, ok? Então, como eu já falei, você pode compartilhar esse vídeo. O teu irmão da igreja, tem um obreiro da igreja que diz, ele precisa aprender mais. Então, like, compartilhe e pode colocar aí no comentário qualquer dúvida concernente ao que foi abordado, que nós vamos responder com toda a alegria, ok? E se você quiser o slide em PDF, eu posso te passar, é só colocar o seu e-mail que eu vou enviar, tá bom? Até o próximo vídeo, que nós vamos abordar a Declaração de Chicago sobre a inerrância da boa palavra de Deus. Um grande abraço e até mais. Luz na mente e fogo no coração. Deus te abençoe.